Boa tarde, senhoras e senhores. Um prazer recebê-los mais uma vez. Nesta oportunidade vamos gravar mais um vídeo. Eu quero dar sequência a um assunto de um vídeo que eu falei sobre... Um vídeo que eu tratei de refutar os adventistas do sétimo dia, no que diz respeito a eles ensinarem, nas publicações mais antigas, que Cristo tinha uma natureza caída. Bom, nesta oportunidade eu resolvi dar sequência, um certo tipo de sequência, embora agora não seja um vídeo direcionado a eles, mas eu vou continuar falando sobre Cristo. Neste caso, nós vamos tratar sobre as duas naturezas de Cristo. Nós vamos tratar deste assunto e eu quero aqui já dizer para vocês que este assunto ele não é tão simples como à primeira vista parece. Saibam que a questão da natureza de Cristo foi um tema muito debatido ali nos primeiros séculos da Igreja. Só para que você tenha uma ideia, existia aqueles que acreditavam que Cristo tinha apenas uma natureza, a divina. Outros achavam que ele só tinha uma natureza humana e que simplesmente Deus operava por meio dele. Entre estes nós podemos mencionar de uma certa forma os ebionitas, pelo menos alguns, que não acreditavam no nascimento virginal de Jesus Cristo. Então a controvérsia sobre a natureza de Cristo, ela vem de longa data. Ok, queridos? Eu vou trazer para a nossa meditação Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. E versículos 14 em diante, que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante. Esta palavra semelhante deve ser sublinhada aí na sua mente. Semelhante do grego homoios. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ok, queridos? Vamos aqui fazer um comentário. Eu começo com esta pergunta. Cristo, ele tinha uma natureza caída? Uma natureza pecaminosa? Será que quando Deus se fez carne, porque vamos entender que Cristo é Deus. Lá em João, eu começo logo por aqui, João, vamos ler aqui a epístola de João. João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a gente indo para o versículo 14, o que é que diz? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. Aqui nós vemos que o Filho, que ao mesmo tempo é Deus, ele que criou todas as coisas, ele se fez carne. Guarde bem isso na sua mente. Deus Criador, Deus Eterno, o Deus Criador de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16. Vou ler aqui para você. Que Deus se fez carne. 1 Timóteo 3,16.
E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Eu quero ler aqui mais uma passagem que está em Filipenses capítulo 2 e versículos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, quem? O Filho, Cristo, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A palavra grega que nós encontramos aqui, amados, para igual, vou fazer questão de ler aqui no próprio texto grego para vocês. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. 2:6, onde nós lemos a palavra grega que nós encontramos para igual a Deus, aqui no grego é isateo, ou seja, igual a Deus. A palavra que nós lemos aqui no grego é issa, diferente de homoios. Aqui, para semelhança, no grego nós lemos homoiomati, que vem de homoios. É bom nós grifarmos essas duas palavras, semelhança e igual. Cristo, em relação à divindade, a ser Deus, ele é igual a Deus, porque Paulo diz que sendo em forma, ou seja, subsistindo na forma de Deus, vamos continuar a leitura. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Atente bem, Cristo, ele se fez semelhante aos homens, ou seja, Deus, ele se fez semelhante aos homens. Deus, ele não se tornou igual aos homens, e sim semelhante. Isso é importante nós analisarmos. Para que Deus pudesse ser igual em tudo aos homens, era necessário que ele tivesse nascido por meio da conjunção, da copulação de Maria com José. E se isso tivesse acontecido, já não seria mais Deus encarnado. Então, para que o Cristo fosse em tudo igual a nós, ele teria que ter nascido da copulação, da ajunção sexual de José com Maria. Se José e Maria tivessem coabitado e dali tivesse saído Cristo, então aqui eu já vou lhe explicar que ele teria uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, conforme ensinam, ou conforme ensinou Ellen White e alguns periódicos da Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu estou aqui com Nisto Cremos, grave bem, Nisto Cremos, que a Igreja Adventista, ainda aqui neste livro, ela ensina isso, que Cristo herdou uma natureza pecaminosa. Tenho aqui o outro livro, Estudos Bíblicos. Esse também, que é muito anterior, ele também ensina mais de uma vez que Cristo herdou uma natureza caída, uma natureza adâmica, pecaminosa. Esse entendimento da Igreja Adventista está equivocado, porque para que Cristo tivesse uma natureza caída, pecaminosa, necessariamente José e Maria teriam que ter coabitado. Para que Cristo tivesse uma natureza pecaminosa, caída, necessariamente ele teria que ter vindo ao mundo a partir da relação sexual entre Maria e José. E por que eu digo isso? Simples. Porque o primeiro homem, quando foi criado, diz a Bíblia Sagrada que ele foi criado do pó da terra.
E Deus soprou-lhe nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. O primeiro homem, quando ele foi criado, amados, eu quero aqui ler em Eclesiastes para vocês. É Eclesiastes 7, que tem uma declaração importante para nós sobre Adão, sobre o primeiro homem. Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez ao homem, no hebraico, Adão, reto, ou seja, justo, sem pecado, sem mácula. Porém, ele buscou, ou buscaram muitas astúcias. Deus fez Adão reto. Deus fez Adão reto. Eu quero ler aqui também em Isaías, que faz uma referência velada a Adão. Ao contrário do que muitos pensam que é Satanás, eu já lancei um vídeo sobre isso, sobre se Satanás é ou não visto em Ezequiel, e aqui eu vou apenas ler sem entrar em detalhes. Mas ao contrário do que muitos pensam, que Ezequiel, capítulo 28, faz uma referência a Lúcifer ou ao diabo antes da queda, no Jardim do Éden, como ser perfeito, como ser sem pecado, impecável. Ao contrário, o texto que eu vou ler aqui faz uma referência velada a Adão, na sua originalidade. Claro que o autor estava dando um recado para Tiro, ou para o rei de Tiro, mas ele se reporta a Adão, quando estava no Éden. Vamos lá. Ezequiel 28, 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não vou entrar na discussão se aqui está em foco Satanás antes da queda. Se você quiser, eu tenho outro vídeo que já falei sobre isso, sobre a queda do diabo, no livro de Ezequiel. Você pode estar conferindo lá esse outro vídeo. Mas o que eu quero lhe dizer é que aqui é uma outra referência velada à originalidade de Adão antes do pecado. Então, Adão ele foi criado como um ser santo, como um ser isento de qualquer mácula. Quando Adão peca, nós temos aqui em Romanos capítulo 5, vou ler para você. Romanos capítulo 5 e versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui nós vemos o seguinte: a morte ela passa para a humanidade, não antes de Adão pecar, porque a morte é uma consequência do pecado. Quando Adão pecou contra Deus, ele pecou não porque ele tinha um corpo de pecado. O corpo de Adão não era um corpo do pecado. Outra coisa, quando Adão foi feito, ele não foi feito com a tendência para pecar. Você tem que atentar uma coisa: Adão foi feito com uma coisa, com livre arbítrio, direito de escolher entre o bem e o mal. Isso está muito claro. E foi por conta da sua liberdade, por conta do seu direito de escolha que Deus lhe deu, que ele pecou. Não pecou porque foi predestinado. Adão também não foi predestinado para pecar. Os calvinistas certamente erram em dizer que Adão pecou porque foi predestinado. Não foi predestinado. Adão pecou por livre e espontânea vontade e por indução de Satanás. Foi por isso. Satanás induziu Eva, e Eva induziu a Adão. E Adão pecou por livre e espontânea vontade. Não porque foi predestinado, e não porque tinha um corpo propenso ao pecado, ou porque tinha um corpo que era originário do pecado. Adão, conforme diz lá em Eclesiastes 7, 29, foi criado reto, santo. E em Ezequiel 28, 15, nós temos uma referência velada a Adão na sua originalidade. Então, queridos, a partir do pecado de Adão, todos os homens que nascem de Adão e Eva, todos nós somos filhos de Adão, já trazemos o pecado, a maldição hereditária. Todos, sem exceção, quando nascem, conforme mostrou Paulo,
Ele diz, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então veja que para Deus poder resgatar a humanidade, Ele teria que levantar, primeiro, um homem, mas esse homem só poderia resgatar a humanidade se ele fosse totalmente isento de pecado. Aí a Igreja Adventista vai dizer, não, mas ele era isento de pecado. Mas a forma como ela explica a natureza entra em contradição, desfaz o que ela diz. Quando a Igreja Adventista diz que Cristo tinha uma natureza caída de pecado, na verdade, ela, ainda que ela diga que Adão, ou melhor, que Cristo não pecou, todavia ela está comprometendo a cristologia ao dizer que ele tinha uma natureza caída. Ou seja, ela não está, a Igreja Adventista ela não está compreendendo o Novo Testamento. Não está, porque todo homem que vem ao mundo que tem uma natureza caída, tem porque é filho de homem com mulher. Porque é filho do sexo. Todo homem que vem ao mundo tem a natureza caída porque é filho do sexo. Filho da cópula entre homem e mulher. Consequentemente, se eu digo que Cristo tinha uma natureza caída, eu estou comprometendo a natureza imaculada e santa de Cristo. Professor, mas por que você mantém essa posição? Eu quero aqui pedir aqui um parêntese e leio aqui para vocês. Jesus tinha natureza caída, pecaminosa? A esta pergunta respondemos não. A natureza caída na humanidade é transmitida a partir do pecado de Adão. Vê Romanos 5, 12 a 21, 2 Coríntios 15, 45, 49. A carne de Cristo foi isenta de pecado por ter ele sido gerado do Espírito Santo. Vê Mateus 1, 20, Lucas 1, 35. Paulo fez menção às duas naturezas de Cristo. Vê Filipenses 2, versículos 6 e 7 e 8. Vê Romanos 9, 5. Vê 1 Timóteo 3, 16. Vê 2 Coríntios 8, 9. Todas essas passagens aqui, elas revelam as duas naturezas de Cristo. A natureza divina, que revela ele como Deus, e a natureza humana, que faz dele um homem semelhante a nós. Mas a natureza humana de Cristo jamais o faz com que ele tenha uma natureza caída. Cristo veio num corpo pré-lapsariano, ou seja, antes de Adão pecar. O corpo que Cristo assumiu aqui é um corpo tipo de Adão antes de pecar. Ou seja, Adão foi criado de carne, osso, pele, tudo, nervos, sangue, alma, espírito, fôlego de vida, tudo. Aquele Adão que você conheceu antes da tentação era um Adão totalmente santo, sem mácula, sem culpa alguma, impecável, sem tendências para o pecado. Não tinha uma natureza caída. Logo, se o primeiro Adão, raciocina comigo, se o primeiro Adão que foi feito da terra, que era terrestre, foi feito com a natureza totalmente santa, impecável, não trazia uma natureza caída, é de se esperar em maior grau que o segundo Adão do céu, que não foi gerado da terra, mas foi gerado do Espírito Santo, traga uma natureza superior à de Adão. Cristo, como ele foi gerado pelo Espírito Santo, queridos, dentro de Maria, Maria foi apenas um receptáculo, e Maria foi escolhida como receptáculo. Não se enganem, porque Deus tinha que levantar um corpo, Deus tinha que habitar num corpo semelhante ao nosso, corpo de carne e sangue, corpo sujeito a dores, corpo sujeito à fome, corpo semelhante ao nosso. E aqui, tirando a natureza de lado, eu posso dizer um corpo igual ao nosso, sem fazer relação à natureza humana. Só na carne
A carne de Cristo era em tudo. Aí aqui eu uso o termo idêntica. A nossa, a carne, não a natureza, o corpo, a carne de Cristo era em tudo semelhante ou igual ao nosso. Foi por isso que Deus escolheu um corpo, a mulher chamada Maria Virgem. Mas ela não era imaculada, ela tinha pecados. Maria, ela tinha pecado. O pecado que Paulo diz lá em Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Logo, quando Paulo diz que todos pecaram, ali inclui Maria. A Igreja Católica, certamente, ela está equivocada, e muito equivocada, em dizer que Maria era imaculada, era isenta de pecado. Nunca. O único ser, de acordo com a Bíblia, que veio ao mundo isento de pecado foi Cristo. E é simples, por quê? Porque ele não era filho do sexo, não era filho da junção carnal de homem com mulher. Cristo foi gerado diretamente, exclusivamente pelo Espírito Santo. Ele foi depositado no útero de Maria. Foi depositado em Maria. Mas sem qualquer toque sexual, sem qualquer relação sexual. E foi por causa da geração de Cristo, advinda do Espírito Santo, que ele se tornou isento de qualquer pecado e de qualquer tendência ao pecado. Foi por Cristo ser gerado do Espírito Santo que ele não trouxe uma natureza caída, uma natureza adâmica. Foi por isso, queridos, o fato de Cristo ter sido gerado pelo Espírito Santo o isentou de uma natureza caída. E não tinha outra forma. Não tinha outra forma de Deus redimir o homem por meio de um ser imaculado, totalmente separado do pecado, a não ser que fosse dessa forma, que o tal homem fosse gerado pelo Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido. Vou prosseguir aqui a leitura. Cristo veio num corpo pré-lapsariano, como eu expliquei, o corpo dele era igual ao de Adão antes da queda. Antes de Adão pecar, Adão foi criado isento de qualquer pecado ou tendência pecaminosa. Foi nesta condição que Cristo Jesus ganhou um corpo. Vê Hebreus 10:5, que diz: um corpo me formaste. E o paralelo está em Salmo 40 versículo 6, segundo a Septuaginta, que tem lá: um corpo me formaste. A escritura hebraica, no lugar de corpo me formaste, diz: os meus ouvidos abriste. Ellen White diz que Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa. Nós podemos ver em Medicina e Salvação, página 181. Fora outros livros que não vou citar aqui, que ela diz exatamente isso. Adão foi formado reto, santo, sem qualquer pecado, conforme já lemos em Eclesiastes 7:29. O corpo de Cristo foi formado totalmente santo. É só ler 1 Pedro 19 e Hebreus 7:26, que diz que ele era totalmente separado dos pecados ou dos pecadores. Então, meus queridos, a natureza humana de Cristo era uma natureza santa, pura, imaculada, totalmente isenta de qualquer mácula. Era o que nós podemos comparar Cristo com Adão antes do pecado. Assim como Adão foi feito sem pecado, assim o segundo Adão também foi feito sem pecado. Assim como o primeiro Adão veio de uma virgem, porque é da terra, assim o segundo Adão também veio de uma virgem, uma mulher. Assim como o primeiro Adão foi formado apenas por Deus, assim o segundo Adão também foi gerado apenas de Deus. Há um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E há também uma diferença, porque o primeiro Adão era da terra, o segundo Adão do céu. O primeiro Adão cedeu à tentação, o segundo Adão resistiu à tentação, mas ambos tinham o livre arbítrio. Tanto o primeiro Adão como o segundo Adão tinham liberdade de escolher.
Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ali ele sentiu o peso da cruz, do Calvário. Ali revelou o lado humano de Cristo, o lado que podia ceder à tentação, o lado que podia pecar. Quando Cristo diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento. Ali estava sendo revelado o lado humano de Cristo, igual ao nosso. Ali estava falando um Cristo que poderia ter pecado, um Cristo que poderia ter cedido à tentação. Mas ao mesmo tempo, entra a vontade de Deus que estava nele. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Foi com livre-arbítrio. Entenda isso. Foi com base no livre-arbítrio, na escolha, que Cristo venceu o pecado. Não obstante Cristo ter sido gerado do Espírito Santo, não obstante ele ter uma natureza divina, se ele quisesse escapar da cruz, ele tinha escapado. Se ele quisesse, veja bem, se ele quisesse, porque ele nunca quis, isso aqui eu lhe garanto. Mas se ele quisesse, ele teria pecado, mas ele nunca quis. Também eu quero lhe dizer isso, nunca quis. Nunca passou pela mente de Cristo pecar. E por quê? Porque ele era o próprio Deus encarnado. Ele tinha uma natureza divina. Não obstante ele ser suscetível de queda, não obstante Cristo ser possível ou passível de queda, ele ter todas as condições de pecar, ele não fez isso. Lembre-se, ele tinha duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. E não foi a natureza divina que impediu ele de pecar. Pelo menos eu não entendo isso. Foi a escolha dele de fazer a vontade de Deus. Lá em Isaías 6,8 diz assim: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então o Messias ali, na pessoa de Isaías, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, ele se ofereceu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém forçou a Cristo. Ninguém forçou ele a aceitar a cruz. Ninguém. Foi lançado o plano e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A referência de Isaías 6,8 profeticamente aponta para Cristo Jesus. Ainda que historicamente seja ali a comissão de Isaías, seja Isaías aceitando o desafio, mas do lado profético é Cristo. Então, queridos, Cristo ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Era totalmente Deus e totalmente homem. E na humanidade de Cristo, não é verdade que ele tinha uma natureza caída. Não é verdade que Cristo tinha uma natureza adâmica. Porque se a Bíblia dissesse que Cristo tinha uma natureza adâmica, aí eu quero lhe dizer que jamais ela ia dizer que ele era gerado do Espírito Santo. Se Cristo foi e ele foi gerado do Espírito Santo, ele não pode ter uma natureza adâmica, pecaminosa, caída. E se a Bíblia dissesse que Cristo tinha uma natureza caída, pecaminosa, então a Bíblia, por outro lado, não afirmaria que ele tinha sido gerado do Espírito Santo. Eu acredito que você está entendendo o meu argumento. Então, a Igreja Adventista ela está errada em ensinar que Cristo tem uma natureza caída. E só para você entender que não é pela questão da pessoa ter um corpo, que quer dizer que ele tenha que ter uma natureza caída, não é pelo fato de ele ter um corpo que necessariamente quer dizer que ele tenha uma natureza caída e que ele tenha que pecar, que os anjos do céu, eles, não vou entrar aqui na questão corporal, porque eles têm um corpo. Eu não sei se você sabe disso, mas anjos têm corpo, não é um corpo mortal que nem o nosso, até onde se sabe, mas é um corpo celestial. E anjos têm corpo. E eu quero lhe dizer que os anjos foram formados, e eles foram formados de forma incorruptível, isento de pecado,
isentos de tendência para pecar. No entanto, eles caíram. Assim como Adão, os anjos foram criados santos, totalmente isentos do pecado. Não tinham tendência para pecar, mas por livre e espontânea vontade, eles pecaram. É só você ler Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Eles abandonaram a sua habitação. Não porque foram predestinados, não, mas por pura desobediência, por pura rebeldia. Não porque tinham um corpo de pecado, não porque tinham uma natureza pecaminosa decaída, mas por pura desobediência, por livre vontade, eles pecaram. Então aí é só para você ver que o pecado, ele é uma questão de livre escolha, de livre arbítrio. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre, amados.